Boa noite. Está no ar pela TV Tony Bahia Notícias o programa Momento Esportivo. Hoje vamos entrevistar Fred Neves, ex-jogador de futebol, hoje diretor da equipe ali do Gouveia, lá em Portugal. Fred é filho de Manuel Santana e também da tarraxilense Detinha, filha de Pizé, de Xoxa, irmã de Dado, ex-jogador de futebol. Fred nos concedeu a entrevista via WhatsApp, a nossa reportagem aqui no Brasil, ele lá em Portugal. E eu fiquei muito feliz, muito simpático, muito educado, o Fred conceder essa entrevista ao programa Momento Esportivo. O mesmo falou sobre quando ele jogava, agora como diretor dessa equipe aí em Portugal, uma equipe muito boa, preparada e foi bem bacana. Vamos começar a nossa entrevista, né? Boa noite, Fred. É um prazer ter você aqui, né, pela primeira vez na TV Tony Bahia, no programa Momento Esportivo. E desde já eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Quem é Fred? Olá, Tony. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite de estar participando do teu programa, Momento Esportivo. Queria também cumprimentar essa galera que acompanha o canal e dizer que para mim é um privilégio, fico muito contente de estar falando aqui com vocês, estar contando um pouco do que a gente tem feito aqui na Europa, né, contando um pouco da minha história. Eu que tenho raízes aí na Barra, né? Para quem não sabe, eu sou filho da Valdete, mais conhecida como Detinha. Filho do Manuel Santana, neto do Pizé, neto da Xoxa, e tenho meus familiares queridos por aí. E pronto, sou um ex-atleta agora, atualmente, né? Tenho uma empresa chamada Projeto Europa, sou gestor de um clube aqui também, chamado Clube Desportivo Gouveia. E temos aqui um trabalho de alguns anos que nós estamos desenvolvendo com jovens atletas de todo o mundo, né? Então, também sou pai do Vicente, da Estela e da Luísa. E tenho a minha esposa, Valquíria, que está aqui comigo. E já estamos aqui, vai completar 8 anos. Aí você vê o Fred. Ô Fred, como foi que tudo aconteceu aí com você como jogador, desde o tempo de amador para o profissional? Olha, meu começo foi nas escolinhas de futebol do Marcelinho Carioca, como jogador do Corinthians. Meu pai me levou, né, e fui seguindo esse percurso. Depois surgiu uma oportunidade para jogar no São Caetano, foi onde eu já comecei a jogar federado, em campo, né, e também jogava futsal no Clube da Ford, né, na primeira divisão de futsal também, fazia os dois. E depois disso, foi onde foi fortalecendo a ideia, né, de me tornar um jogador profissional, fui gostando dessa vida e resolvi seguir, né. Depois disso, por volta de 14, 15 anos, comecei a sair de São Paulo, então fui para Minas Gerais, fui para Belo Horizonte, né, e depois fui para outros lugares. Foi onde eu saí da categoria de base, fui para o profissional e joguei em muitos clubes no Brasil e fora do Brasil também. Sabemos que das dificuldades de um atleta que joga aqui no Brasil chegar na Europa e fazer sucesso como você fez. Conta pra gente aí como foi essas dificuldades que você teve ou se não teve nenhuma dificuldade. Realmente, para chegar na Europa não é fácil, né? São oportunidades que surgem na vida dos atletas, mas que também não é para todos, né? Tive a oportunidade de vir pela primeira vez em 2006, eu tinha 17 anos, eu fiz 18 anos aqui, ia jogar a Copa São Paulo, mas acabei não jogando, já me transferindo para cá. E passei aqui, não completou um ano, mas passei um tempo aqui, meia temporada aqui no Sporting de Portugal. Eu era jovem ainda, imaturo, né? Digo sempre que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque quando eu regressei de Portugal, eu conheci a minha esposa, né? E foi o início dessa construção familiar. E depois voltei, praticamente 10 anos depois, né? Já vim mais preparado, já vim com família, já vim mais com uma mentalidade mais apurada, né? Mas realmente não é fácil vir para a Europa. Esse é um dos meus propósitos também, gerar essa oportunidade para jovens que merecem, que trabalham
na vida, para poder vir para Portugal, porque realmente é muito bom para a vida do jovem, não só a nível futebolístico, não só a nível profissional, mas também a questão de cultura, a questão de ter experiência, vivência. Realmente é muito bom. Cite 4 palavras que definem Fred Neves. 4 palavras do Fred? Deixa eu pensar aqui. 4 palavras do Fred, acho que pai, né? Pai, líder, visionário, né? Tem uma visão muito forte daquilo que eu quero, e empreendedor, né? Procuro agir como um pai para as pessoas que estão à minha volta, treinar pessoas também como um líder. Eu procuro vincar numa visão muito clara que Deus colocou no meu coração aqui, um propósito muito grande, e agir como um empreendedor, né? Transformar isso num negócio, transformar isso em algo que cresça, né? E que atinja mais pessoas. Então, pai, líder, visionário e empreendedor. Acho que esse é o Fred. Sabemos que tem diferença ser jogador de futebol no Brasil e na Europa. Para você, teve dificuldade ou para você foi tudo normal? No Brasil existe muito talento. Eu gosto muito do futebol brasileiro, assisto muito, consumo muito o futebol brasileiro, mas a nível de entendimento, de leitura do jogo, a gente sabe que quando os jovens, ou quando eu vim para cá, a gente sabe que quando vem do Brasil para a Europa, sente essa diferença, né? É um futebol mais intenso, é um futebol mais tático, né? Então existe essa diferença que eu acho que também é enriquecedora, né? Ter a oportunidade de vir para a Europa, apesar de não ser fácil, é muito bom, porque quando vem, abre a mente para algumas coisas que ainda no futebol brasileiro a gente não viu, né? Então realmente a minha vinda para cá, eu senti essa diferença grande, né? E é algo que também nós tentamos passar para os nossos jovens hoje, essa diferença entre os dois países. Você pretende se tornar treinador de futebol ou você, como alguns jogadores que vão para a Europa, já faz o curso de treinador de futebol? Eu, na verdade, eu sou treinador, né? Eu sou treinador e eu tenho um curso da UEFA, né? Eu fui treinador por 7 anos. Então, eu jogava, eu dava treino e era treinador dos juniores, do sub-19, e depois não, ao mesmo tempo, eu iniciei a minha empresa, né? Então, assim, eu fazia essas 3 coisas ao mesmo tempo. Foi muito bom o período como treinador, né? Esse curso que eu tenho é muito bom. Se eu for para o Brasil, eu consigo atuar, né? Num nível muito bom, só que esse não é o meu sonho, né? Eu não quero ser treinador, apesar de lá ter passado e ter tido um tempo muito bom e um aprendizado muito grande. Eu fui por 7 anos, mas esse não será o meu futuro, entendeu? Mas eu também estive durante 7 anos como treinador, fui treinador de sub-13, treinador de sub-17, treinador de sub-19, né? Não fui treinador de equipe profissional porque nem tinha como, né? Então eu ainda estava jogando, e aqui tem muito essa cultura do jogador, principalmente quando está próximo dos 30 anos, por aí, já iniciar esse processo de jogar, mas também trabalhar ou estagiar ou iniciar um processo como treinador dentro dos clubes. Vamos falar agora de família. Como é Fred fora dos campos? Fred dentro de casa? Fred com a família? Olha, o Fred fora do futebol, né, não como jogador em outra área, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que valoriza as pessoas, valorizo o ambiente de casa, sou muito tranquilo, né? Gosto muito de estar com meus filhos, com a minha família, brincar com minhas crianças, né? Eu tenho 3 filhos e são pequenos, e o futebol já exige muito de nós, né? Já nos consome bastante, e o tempo que eu tenho é para ficar tranquilo, né? Para recarregar as baterias, estar em família. Então, assim, eu sou um ser humano que gosta muito de pessoas, valorizo muito as relações, né? Então, procuro ajudar, procuro conviver com as pessoas da melhor maneira possível,
E sou um cara tranquilo. O Fred é uma pessoa simples e alegre, contente e uma pessoa do bem. Portugal. Quais equipes você já jogou, atuou como atleta aí no país de Portugal? Olha, em Portugal, né, foi o esporte em Portugal no início. Depois, quando regressei pela segunda vez, eu vim para um clube chamado Oliveira do Hospital, que é o clube que eu tive mais tempo aqui em Portugal. Né, é um clube que me proporcionou muita coisa, que me abriu as portas. Né, e a cidade que eu vivo atualmente com a minha família. Joguei no Anadia, que é um clube de Aveiro, né, e Torizense, um outro clube chamado Tocha, e por fim o Gouveia, né, que foi o clube que eu encerrei minha carreira e já fiz essa transição para fora das quatro linhas. Né. Mas joguei aqui em 5 clubes e para mim foi muito bom. Clubes que me marcaram, que me ajudaram a crescer. TV Tony Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaço, entrevistando Fred Neves, ex-jogador, agora diretor lá do Gouveia, o CD Gouveia, né? Clube Desportivo de Gouveia, lá de Portugal. Fred, seja o futebol brasileiro, europeu, o jogador sempre tem um sonho em chegar à seleção brasileira. Com você, creio que não foi diferente. Sobre seleção brasileira, é para poucos, né? Apesar de ser o sonho de todo jogador, jogar pela seleção do seu país, não é para todos. E acho que para chegar lá, né, para chegar no topo, é muito difícil. Tem que ter uma junção de muitos fatores, né, que eu vejo. Né, geralmente quem está na seleção brasileira fez uma categoria de base num clube muito grande. Tem pessoas ao seu lado que ajudam a subir na carreira, seja a nível mental, psicológico, a nível de gestão de carreira, enfim, em todo tipo. Né? E é um acesso, né? É uma oportunidade, é um acesso que após o jogador ter já um histórico, ter um currículo, né? E ter quem lhe promova esse acesso, aí eu acho que vem essa oportunidade, que é para poucos, né? Mas realmente é um sonho de todo atleta. Para mim não aconteceu, mas eu também não sou frustrado por isso. Né? Mas, claro, jogar na seleção brasileira ou em outra seleção é um sonho de todo jogador. Né? É um ponto alto na carreira. Fred, como foi sua chegada no país de Portugal? Vindo do Brasil, indo para um país europeu, como se adaptou, se teve alguma dificuldade? Olha, a minha chegada em Portugal, né, vou falar das duas, uma foi em 2006, a outra foi em 2015. A primeira jovem, né, imaturo, né, ainda precisava aprender muitas coisas. Não foi difícil, aliás, Portugal não é difícil. Né? Existe um processo de adaptação natural. Né? Agora, atualmente, nessa segunda passagem, né, eu já vim para a zona centro de Portugal, é uma zona fria, né, que neva, né, mas também não é aquele frio absurdo como em outros países que fazem graus negativos. Né? Mas, assim, dificuldades em si, eu por acaso não tive muito. Né? Eu cheguei aqui nessa segunda passagem da primeira temporada e já fiz 15 gols, né? Foi muito bom, me adaptei muito. Eu acredito que o meu estilo de jogo e a minha filosofia de vida, o meu lifestyle, né? A minha forma de ver a vida é muito parecido com aqui. Né? Então, sou um cara tranquilo e não tive dificuldade em adaptar. E aqui também tudo favorece, né? Você vai ao mercado, você anda pelas ruas, você fala a mesma língua, né? O mercado tem tudo que tem no Brasil, então acho que isso ameniza as dificuldades de adaptação. Na sua carreira como jogador de futebol, você já entrou em alguma polêmica? Porque a maioria dos jogadores do futebol, não só brasileiro, mundial, né, entra em polêmica. Se você já entrou, como fez para sair? Olha, nunca me envolvi em polêmica, né? Muito pelo contrário, sempre fui uma pessoa que deixou as portas abertas nos clubes que passou. Desistência, eu acho que as dificuldades de toda a profissão, né, elas aparecem, e quando você é jovem é um pouco difícil, né, porque você muitas vezes não tem
distância, né? Para poder suportar algumas dificuldades, mas se aconteceu foi só no início, né? Com as dificuldades, porque a vida do atleta não é fácil, também está longe de casa, longe da família, né? Enfrentar uma certa pressão, né? Você todos os dias tem que ser melhor, né? E chega ao final de semana, enquanto outras pessoas vão descansar, né, do trabalho durante a semana, né? O atleta de futebol é pelo contrário, né? Aos domingos ou aos sábados é que ele tem a validação do seu trabalho, né? Tem que mostrar em campo e provar aquilo que ele vale, né? Então, assim, polêmica nenhuma, desistir. Acho que é mais no começo, foi mais no começo, sim, aquelas dificuldades naturais da profissão de jogador de futebol. Mas seguimos porque, passado o momento, a gente se fortalece e vê que realmente é aquilo que a gente quer. E depois, muito pelo contrário, foi fortalecida a ideia de que seguiria em frente. Isso era o que eu queria para mim. Programa Momento Esportivo, TV Tony Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaço, entrevistando Fred Neves, filho de Manuel Santana, de Tetinha, e aqui de Barra do Targil. Eu agradeço muito a sua participação aqui, fico feliz, espero retornar novamente, falando um pouco mais da sua carreira, não agora como jogador, e sim como diretor de uma boa equipe de Portugal. Fred, muito obrigado, Deus te abençoe, fique com suas considerações finais e até a próxima. Olha, eu queria agradecer, né, agradecer essa oportunidade, né, de levar essa mensagem, também fazer com que o pessoal da Barra se sinta orgulhoso, né, de ter um representante aqui, né, de trazer essa bandeira das nossas raízes, né. Eu, enfim, já faz algum tempo que não volto ao Brasil, né, porque eu estou plantando, estamos aqui semeando, né, acreditamos que realmente temos um futuro aqui, né, e gostaria muito de voltar um dia, né, de ver os familiares, de poder ter um tempo com eles de convívio, né, de quem sabe um dia também gerar oportunidades para os jovens da Barra, né, os jovens da região, e sabemos que tem talento, né, sabemos que muitas vezes esses meninos nossos aí nascem com um dom, né, nascem com um talento que Deus deu. E vou dizer que para mim é uma honra, né? Espero em breve fazer uma outra entrevista, né? Atualizar de coisas boas que estão acontecendo. Estamos aqui em missão na Europa, né? Então esse é o meu propósito. E fico muito feliz de poder dar voz a isso e agradeço e peço aí que cada vez mais a gente consiga atingir os nossos objetivos, que o povo da Barra cresça, que as pessoas sejam muito felizes. E obrigado, Tony. Obrigado por essa entrevista e pelo companheirismo.